Olá, queridos irmãos. Hoje, dia 1º de abril, oitava de Páscoa. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria, para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se de Jesus e prostraram-se diante dele, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, nós estamos já na oitava da Páscoa, nessa segunda-feira, pós-domingo de Páscoa, celebrando ainda a alegria da ressurreição. A alegria da ressurreição. Jesus venceu a morte. E essa verdade nos enche da certeza da vitória. Uma verdade que não nos faz mais depender de nada. A nossa alegria não depende mais de coisas passageiras. A nossa alegria não depende mais de pessoas. A nossa alegria não depende mais de acontecimentos. A nossa alegria não depende mais de absolutamente nada. Porque Jesus venceu a morte. Deus venceu a morte. É exatamente isso. O nosso amado, o nosso Senhor, venceu a morte. Então, o que nós temos que temer? O que nós temos que nos preocupar mais? E aqui nós estamos falando daquela alegria que não passa. Exatamente porque não depende de mais nada. Exatamente porque é uma alegria eterna. Para sempre, Jesus venceu a morte. Aqui nós estamos falando de uma alegria a nível ontológico, a nível do ser, do mais profundo da nossa alma e do nosso coração, onde nada nem ninguém pode roubar essa alegria de nós. Mas, ao mesmo tempo que o Evangelho ele nos traz a alegria, nós podemos perceber, as mulheres correram com alegria, mas também com medo. Mas elas correram para anunciar. O medo não paralisava as mulheres. Mas pelo contrário, as mulheres sentiam uma grande alegria, sentiam também o medo, mas aquele medo não paralisava. Coragem não significa ausência de medo. Coragem não significa não ter medo. Coragem significa avançar mesmo com medo. Mesmo com os nossos limites, mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com as nossas dúvidas, mesmo com as nossas inquietações. Não podemos nos deixar paralisar pelo medo. Precisamos continuar correndo, precisamos avançar, precisamos perseverar. Agora veja, Jesus aparece para elas e diz: alegrai-vos, não tenhais medo. Não tenhais medo.
Então, Jesus ele faz questão de aparecer para que elas tenham a experiência pessoal de ver com os próprios olhos. Porque muitas vezes nós estamos correndo, nós estamos anunciando, mas talvez lá dentro de nós tenha um questionamento. Será que é isso mesmo? Será que realmente Deus me escolheu? Eu com a minha indignidade, eu com as minhas fraquezas, com os meus limites, com as minhas misérias. Será que é possível que Deus tenha me escolhido? Será que é isso mesmo? Será que eu tenho este carisma realmente? Diante de tamanha indignidade, será que eu sou um portador desse carisma, desta vocação? Então, muitas vezes nós estamos anunciando, mas esse medo, ele está nos impedindo de tomar posse em plenitude da graça. O Evangelho nos convida hoje a tomar posse em plenitude da graça. Quando nós tomamos posse, ou seja, quando os nossos olhos veem, quando as nossas mãos tocam, não foram simplesmente pessoas que nos contaram, mas nós fizemos a experiência pessoal. Nós não podemos mais ter dúvidas. Sim, mesmo diante de tamanha indignidade que nós carregamos, Deus nos escolheu. E nós não precisamos mais ter dúvidas, mas nós precisamos sim tomar posse desta graça. Sim, Deus me escolheu, Deus me chamou, Deus me concedeu a graça de um carisma, de uma vocação. E eu preciso tomar posse desta graça. Mesmo diante dos insultos, vejam, os sumos sacerdotes aqui, eles compraram os soldados para que eles mentissem a respeito da ressurreição. Muitas vezes você pode ser mal compreendido, mal interpretado, julgado. As pessoas podem não acreditar na sua experiência, na ressurreição que você vive. Mas o mais importante é você não duvidar daquilo que Deus derrama sobre você. É Ele quem conduz a sua vida. Portanto, meus irmãos, nessa oitava de Páscoa, nessa segunda-feira, vamos viver a alegria da ressurreição. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.